Bom dia, boa sexta-feira para todos. Ensinamento de Meisho Sama, Dissolução de Toxinas, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. É preciso ficar claro que a febre é o meio natural pelo qual o corpo humano dissolve as toxinas para depois eliminá-las sob forma líquida. Como constitui um processo que irrita os nervos, causa dor e sofrimento, passou a ser considerado algo nocível ao homem. Então, toxina, né? Toxina, o que é? Uma coisa tóxica, um veneno, né? Uma droga, um remédio. Você colocou no corpo, aquilo acumula em algum lugar, fica ali, depois o corpo fala, não, isso tem que tirar. O próprio corpo, né? Isso foi a aula de ontem, o que é a doença. Aí gera o quê? Febre, elevação da temperatura. O próprio corpo faz isso sozinho. Não é que alguma coisa fez o corpo ter febre. Até é, né? Uma coisa estranha, o corpo falou, tem que tirar. Aí, é inteligência do próprio corpo. Deus criou dessa forma. Só que como é uma coisa tóxica, quando passa pelos nervos, irrita, dói, causa incômodo, não é? E aí ficou interpretado como uma coisa negativa. Mas não é. É uma coisa boa, porque vai eliminar o que não presta de dentro da gente. Em consequência desse conceito errado, as terapias tradicionais empregam bolsas de gelo, cataplasmas e outros medicamentos para baixar a febre, conservando assim solidificadas as toxinas. Então, quando vem febre, pessoa passa mal, não sei o que, fala, a febre é ruim. Aí toma antitérmico, né? Para baixar a febre. Toxina que ia ser eliminado não sai, fica lá. Além disso, você colocou mais uma toxina dentro do corpo. Então, Meisho Sama orientava, quando alguém tivesse febre, ficar embaixo do cobertor. Não pegar friagem, não tomar chuva, não deixar a febre sair. Deixa a febre, deixa dissolver, ajuda o corpo a eliminar. Esquenta o corpo, mais ainda. Recebe fogo, luz, jorei. Jorei é fogo, né? Aí ajuda mais rápido ainda, né? Dissolver. Aí quando tiver dissolvido bastante coisa, aí o corpo naturalmente fala, tá bom, já saiu, agora diminui. Porque alguma coisa que ia prejudicar, que não estava certo, aí o corpo tira, através da febre. Dependendo da temperatura da febre, mata até célula cancerígena. Né? Então deixa, a febre é bom, não é ruim. Febre é a maior bênção que a pessoa pode ter, é febre. Uma maravilha, febre. Não precisa ter medo, assustar. Não vai morrer de febre. Pode até morrer. Se for a hora, vai. Portanto, usando esses métodos inadequados que temporariamente aliviam a dor, a medicina impede a cura definitiva das enfermidades. É, pois, perfeitamente correto afirmar, como já fiz em outros ensinamentos, que os criadores das moléstias são os próprios medicamentos empregados para impedi-las. Por que alguém fica doente? Porque tomou remédio. Se manter o corpo sem nenhum tipo de droga, não fica doente.
doendo. Ou seja, não tem nada para limpar. Você não sujou, não tem nada para limpar. Só tem alguma coisa para limpar quando a gente suja. E nós vivemos num mundo atualmente que é quase que impossível não sujar. Todo mundo é limpando. A diferença é, pessoa que entendeu o ensinamento, deixa. Quem não entendeu, impede. E essa pessoa que impede, está gerando um sofrimento maior para ela. Um alívio temporário, mas que depois se junta com aquilo que ia sair, não saiu, colocou mais um remédio, esse remédio o corpo vai querer colocar para fora novamente. Só que dessa vez a intensidade da purificação vai ser maior. Não vale a pena postergar o sofrimento, sabendo que esse sofrimento, quando vier depois, vai ser muito maior. Aguenta. Dá para aguentar. Tem inúmeros testemunhos de pessoas que estão conseguindo passar pelo processo de purificação, mesmo com muito sofrimento, mas conseguindo ultrapassar. Fica doente, tal, sofre, depois para. A pessoa fica boa, sem ter tomado nenhum tipo de remédio, nada. Próxima vez, porque ainda sobra coisa, não sai tudo de uma vez. Sobra toxina de outras coisas, aí vem de novo purificação. Primeiro você já sabe que não tem problema. Já pegou confiança. E outra coisa, seu corpo já adquiriu maior vitalidade. Força para eliminar, para expelir. Então vai cada vez eliminar uma quantidade maior. Mas isso não é que sofrimento aumentando. É Deus querendo viu falar, ele entendeu, vamos limpar. Aí limpa. Vai ser útil. Enquanto tem muita sujeira, impede, inclusive, da gente receber intuição divina. Saber se está agindo certo ou errado. Discernir entre o bem e o mal. Fala o que não era para falar, faz o que não era para fazer. Assim é. Estando totalmente limpo, é como um santo, como um Buda, né? Um iluminado. Torna-se então urgente entender de maneira correta o que é a doença, até agora erroneamente combatida. Na verdade, é uma graça dada pelo céu para aumentar a saúde e fortalecer a vitalidade do ser humano. A fim de não ficarem dúvidas, vou detalhar mais a minha explicação. Por exemplo, quando alguém apanha um resfriado e tenta bloquear o seu livre curso pelo emprego de medicamentos, está de fato impedindo a eliminação de impurezas do organismo. Numa sequência natural, essas mesmas toxinas voltam a ficar solidificadas, além de serem acrescidas de outras oriundas dos medicamentos ou de qualquer método que tenha sido empregado para deter o fluxo natural de limpeza do corpo. Não é tomar remédio o problema. Então não posso tomar remédio. Aí a pessoa fala, não posso tomar remédio, mas eu posso tomar um chá. Você pode tomar até o remédio, até o chá. Ninguém impede ninguém de fazer nada. Aqui ninguém proíbe ninguém, imagina, nem tem como proibir. Simplesmente um alerta dos efeitos dos medicamentos no corpo. Paralisar a purificação, o processo natural de limpeza.
Pode ser através de um remédio de alopatia, de homeopatia, pode ser através de fitoterapia, pode ser através de qualquer tipo de terapia que não seja o jorei, vai bloquear esse processo. Além disso, vai acumular nuvem. Não só pelo fato de você ter ingerido, mas pelo fato de você ter ido contra a vontade da grande natureza. Você desrespeitou a lei do Criador. Esse é o pior. Mas eu não sabia, está perdoado. Quando já sabe, deveria ter deixado. Você sabe já, né? Ah, mas eu não aguentei. Tá bom. Deus é misericordioso, né? O problema é que assim, não é que Deus perdoa, nem castiga, nem nada. Você acumula impureza. Vai limpar, cedo ou tarde. Se vai aguentar ou não, né? Aí não sei. Tem um colega que ele quando pergunta para ele, você está bem? Ele tô mantendo. Tô mantendo, quer dizer, tô levando. Não é tô bem. Ainda não tá. Ele sabe, tem consciência que o corpo está cheio de toxina ainda para ser eliminada. Então, bem, ainda não está. Mas está levando, está indo. Ou seja, estou conseguindo. Né? Interessante, né? Também não fala assim, estou mal. Não está mal, mas também não está bem. Está levando, está tentando. Um dia vai ficar bem. Vai ficar bem. Porque está caminhando, né? Nesse sentido de deixar a purificação seguir o curso natural dela. Aí vai ficar bom. Numa sequência natural, essas mesmas toxinas voltam a ficar solidificadas, este já foi. É, portanto, errado pensar que o desaparecimento de sintomas, como dores e indisposições orgânicas, significa uma cura definitiva. Pelo contrário, gera, no futuro, uma purificação mais severa. Observem também que as mudanças de clima provocam resfriados ou gripes, os quais se tornam para muitos afecções crônicas, porque jamais se curam completamente devido ao uso indiscriminado de remédios. Ao lerem essas minhas palavras, espero que se convençam dessa grande verdade. Por que quando muda o tempo a pessoa pega gripe? Porque o corpo precisa se adaptar àquela nova realidade que está chegando. E como agora, muitas vezes, de manhã, de tarde é verão, de noite é inverno. O corpo fica aí agora. Aí começa a purificar. Você começa a falar, está na hora de limpar. Aí limpa. Acho que corpo também, às vezes, inteligência não pode ser quem se engana, né? Porque fica perdido, né? É como você trocar a noite pelo dia. O corpo já não... é como fuso horário. O corpo, ele estranha. Ele quer dormir e tem que ficar acordado. Ele quer ficar acordado, tem que dormir. Por isso o Mishra falava, tem sono, dorme. Não tem que ficar acordado. O pessoal fala, eu tenho insônia. Tem pessoa que tem insônia, usa o tempo que não dorme para estudar, para aprender coisas novas. Deu uma reportagem, um rapaz dos Estados Unidos, ele se tornou ele ganha tanto dinheiro com invenções que ele faz, porque ele não dorme à noite. Então ele começou a aprender um monte de coisas sobre eletrônica, eletricidade, mecânica, e começou a fabricar um monte de girigonça lá, e patentear, e começou a vender. Aí você não dorme, às vezes de dia eu tiro um cochilo, mas você sente bem, me sinto bem. Mas se você ficar brigando contra, porque o cérebro não, tem que dormir, o corpo não quer, ou o corpo quer, o cérebro não quer, usa isso a favor. Interessante
perspectiva, né? Modo de encarar. De uma coisa que parece tão negativa, ele falou, não, isso é bom, estou aprendendo tanto. Aí sono muda, a pessoa sente bem mesmo. E o objetivo dele é fazer coisas úteis para a humanidade. Quer dizer, aí acho que até o protetor fala, não dorme não, não deixa dormir. É como pessoa que está dedicando o dia inteiro, às vezes, chega de noite, protetor ou os próprios ancestrais, não querem deixar a pessoa dormir, quer que fique dedicando 24 horas. Aí você tem que pedir, não, amanhã tem mais, deixa eu dormir um pouco. Porque senão fica difícil mesmo. Verdade, viu? Mesmo quem dedica, assim, igreja, fica o dia inteiro dedicando na igreja, às vezes chega de noite e não consegue dormir. Aí fala, é porque recebi muita luz, uma energia, não sei o quê. Não. É porque seus antepassados, coisa que alguém dedicou junto, né? Está se elevando espiritualmente através disso. Aí quer que você fique fazendo isso o tempo inteiro. Mas é preciso dormir um pouco, né? Não dá, né? Senão fica igual zumbi. Cérebro também não funciona direito. Um pouco precisa, né? Dormir. Quero ainda lhe chamar a atenção sobre outro ponto importante. Desde a antiguidade, a gripe foi considerada a base de todas as doenças. Não há conceito mais falso do que esse. Na verdade, a gripe é para o ser humano um processo simples, salutar e benéfico para a saúde do corpo. Preciso também lhes falar sobre a incidência de casos de tuberculose registrada nos últimos tempos, década de 50, do século passado. Não chegamos ainda na década, estamos na década de 20, não é? Porque século passado. Quem nasceu século passado, né? A pessoa está fazendo 18 anos, já nasceu na era do dia, né? Novo século. Interessante, né? A gente não, ainda nasceu na era da noite. Eu já nasci na era do dia. 71, era do dia. 54, começou 51, né? 51. Quem nasceu antes de 51 era da noite. Acho que não tem ninguém quase, né? Não, eu teria 74 anos. Não é? Tem bastante gente. Importante que está dedicando na era do dia, tá bom. Mas isso não tem nada a ver. Portanto, o método mais eficiente de combate à tuberculose é incentivar as pessoas a contraírem gripes. Meshama viu que pessoa que tinha sempre gripe não pegava tuberculose. Pessoa que nunca tinha gripe, tudo pegando tuberculose. E tem tanta campanha para vacinar contra a gripe, né? Aí aparecem as Covids da vida. Aí vem campanha para vacinar contra o Covid. Será que vai aparecer depois, né? Acho que se aparecer outra, deve ser última. Quem vai aguentar, né? Covid já era... Porque o Mishnah falava, vai chegar um tempo que você não vai ter, assim, 1, 2, 3 coisas. Você está com um problema no pulmão, como é a tuberculose. É só o pulmão. Ou garganta, ou alguma coisa. É tudo. Covid ataca praticamente tudo. 10 coisas ao mesmo tempo. Aí a pessoa não aguenta. Não aguenta mesmo. Né? E cada vez mais as doenças estão indo para esse caminho, além das mentais. Se tiver gripe, deixa a gripe, viu? Deixa a gripe. Se tiver que trabalhar, vai
bem se agasalha e vai, né? Mas deixa. Chega uma hora que você vai pegando gripe, que você percebe que mesmo não se agasalhando, gripe não passa, porque o corpo tem força. Mesmo você tomar um banho gelado, gripe continua, ele não consegue solidificar mais. Você tem força de purificar. Incrível. Eu pego gripe e tomo banho normal, bebo água gelada, gripe não passa, continua. Essas coisas a gente vai aprendendo com a gente mesmo no dia a dia, observando a nós mesmos, né? E interessante. Incrível. Porque é adquirindo força para eliminar a impureza. Esse que precisa, né? Às vezes a pessoa é tão fraquinho, pegou gripe, bateu um ventinho, já a gripe para. Um ventinho. Para. Febre passa. Solidifica tudo de novo. Uma pena, né? Outro conceito que deve ficar bem claro é o seguinte: há dois tipos de toxinas solidificadas e causadoras de muitas doenças: as congênitas ou herdadas e as adquiridas após o nascimento. Ambas são impurezas concentradas especialmente nas partes superiores do corpo, tais como o cérebro, olhos, ouvidos, nariz e boca, áreas onde os nervos são intensamente ativos. Antes, porém, essas mesmas toxinas se solidificam em redor do pescoço e nos ombros, fato comum a quase todas as pessoas. Se tais regiões forem apalpadas, é possível percebê-las endurecidas. Além disso, sempre há nesses locais uma febrícula que provoca leves purificações sob a forma de dor e peso na cabeça, zumbido nos ouvidos, pus no canto dos olhos, coriza, catarro, além de outras. Se, porém, a quantidade de toxinas ultrapassar um certo limite, é comum surgir uma gripe, como um processo natural de limpeza do organismo. Então, a toxina vai se acumulando aqui, pescoço, ombro, porque ela quer vir para cá. Porque é o lugar onde usa mais. Quer vir para cá. Aí, chega uma hora, começa a ter febrícula, pescoço, ombro, aí começa a dissolver devagarinho, vem subindo. Pro ouvido, sai, começa a sair do olho. Bastante, não é pouquinho, sai bastante. Do nariz, catarro. Catarro, às vezes você pensa que está vindo do pulmão, está tudo aqui. Saindo. Engraçado. Coisa da cabeça começa a dissolver, sai pelo nariz, sai pela boca, sai pelo ouvido, sai pela gengiva, ou sai pelo dente. Pelo dente é o pior. Ou pelo ouvido também não é fácil, hein? Pelo olho pode ficar cego. Se acumula nesses locais, né? Então, cuida bastante. Ombro, pescoço, cabeça, para não deixar acumular muito. O Jorei elimina as nuvens espirituais que tem nesse lugar e mata a toxina, queima. Toxina que estava doendo, incomodando, como morreu, não dói mais, não queima, não machuca. Simplesmente saindo catarro morto, que nem o meu está saindo bastante, através de tosse, catarro. Principalmente de manhã quando acorda, pelo nariz, saindo, aquele monte. Uma maravilha, né? Uma maravilha. Não é que dói, não dói, é indolor, porque já morreu, está morto. A única coisa, a garganta ainda fica irritada, porque ainda tem essa parte assim, da amígdalas, né?
Fica. Porque a amígdala é saco de lixo. Junta aqui para depois sair. Então, quando puxando, achando que está vindo de algum, está vindo daqui para cá, saindo. Às vezes sai daqui, não é arranho. Bola de catarro escuro. Pá, parece sangue. Pá. Meio nojento, né? Mas é verdade. Limpando. Se, porém, a quantidade de toxinas ultrapassar um certo limite, é comum surgir gripe e tal. Também podem ocorrer purificações toda vez que a vitalidade humana aumentar por meio de exercícios físicos ou quando se verificam mudanças bruscas de temperatura para que haja uma adaptação do corpo à nova realidade. Exercício físico. Começa a circular, esquenta. Não esquenta? A pessoa transpira, não sei o quê. Às vezes tem alguma toxina ali solidificada, começa a dissolver. Aí a pessoa começa a purificar. Purifica. Então, exercício físico, maravilhoso. Outra coisa é, pessoa que está muito envolvido com a obra divina, sempre perto da luz, purifica. Sem fazer exercício, purifica. É assim, né? Pessoa que chega ao corpo, vê que tem muito, purifica sem exercício e sem luz divina. Ou seja, purifica de qualquer jeito. Qualquer jeito. Mas se você vê que está purificando muito e quer respirar um pouco, para um pouquinho com o exercício físico. Para um pouquinho. Aliás, talvez não vai nem aguentar se estiver purificando muito. Nem aguenta. Observem também que é costume considerar o endurecimento dos ombros como um prenúncio de gripe, o que confirma o meu ponto de vista. Ainda outro processo bastante comum para a eliminação de toxinas liquefeitas é a tosse, pela qual são expulsas não só impurezas aglomeradas ao redor do pescoço, como em outras áreas. Também o espirro exerce uma ação bombeadora, especialmente sobre as toxinas da região occipital. Occipital é essa parte de trás da cabeça. Concluindo, afirmo, a gripe é um poderoso meio de purificar a parte superior do corpo, cujo centro é o cérebro. É preciso, pois, deixá-la seguir o seu curso natural. Só assim o interior do corpo se torna limpo e a cura se processa definitivamente e com rapidez. Ademais, não é necessário dizer que o conhecimento dessa verdade já constitui, por si só, uma maneira de proporcionar ao ser humano a verdadeira felicidade. Realmente, é uma grande felicidade. Motivo de grande alegria você ter conhecido essa verdade, né, de Meixo Sama. Aquilo que eu acho que é a maior diferença do que Meixo Sama ensinou para aquilo que outros ensinaram é a lei da purificação. Tem que rezar, ser bom. Isso todo mundo falou. Não é novidade. Novidade que Meixo Sama trouxe é remédio é droga. Doença é a própria cura. Isso é totalmente oposto do que todo mundo fala. Não é? Todo mundo fala, não, remédio é bom. Meixo Sama fala, não, remédio é droga. Remédio vai te deixar doente.
Você vê uma pessoa aos 20 anos, começa a ter dor de cabeça, toma remédio. Passa, né? Tomou, passa. Mas a dor de cabeça volta. Dia seguinte, depois de 2 dias, volta. Começa a se transformar numa dor crônica. Remédio tem que tomar já mais forte. Aí a pessoa começa a ter dor de estômago. Aí, remédio. Aí começa a ter problema no intestino. Remédio. Daqui a pouco está cortando, operando, tirando pedaço. Ou tomando uma caixa com 40 comprimidos por dia. Porque o remédio solidifica a toxina que ia ser eliminada pela doença, pela gripe, pela o que seja, furou, qualquer coisa, qualquer purificação. Você tomou um remédio, bloqueou, solidificou. Mas o corpo vai, essa é a lei da purificação. Onde tiver impureza, vai ocorrer um processo natural de limpeza. Não é só no corpo, no mundo inteiro está ocorrendo uma grande limpeza, através do espírito do fogo, né? Da era do dia. Então, se adequar. Não tem outro jeito. Quem se adequar, maravilha. Quem não se adequar, sofrendo. Uma pena, né? Poderia evitar tanto coisa desagradável. Não é? Tanto. Tá bom. Então, todos os dias de manhã a gente vai fazer a leitura desse livro, A Arte do Jorei, tá bom? Vai ficar na playlist do YouTube. Quem não viu, essa é a segunda, né? Quem não viu a primeira, tá lá já, tá bom? Muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos. Até segunda-feira.